Presidente, senhoras e senhores, senadores, senadoras, o público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, o governo Lula está dando uma enorme demonstração da sua capacidade, do seu equilíbrio nessa crise gerada não pelo presidente Lula, não pelo Congresso Nacional, não pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelos próprios Estados Unidos da América, na pessoa do seu presidente, Donald Trump, porém secundado, estimulado por brasileiros que daqui ou de lá dos Estados Unidos pedem retaliações contra o nosso próprio país. Lula tem reagido com muita sobriedade a essa agressão dos Estados Unidos à soberania nacional. E por que uma agressão à soberania nacional? Assim como nos Estados Unidos, a Constituição brasileira prevê a independência e a autonomia entre os poderes constituídos, que devem trabalhar em harmonia, mas que são absolutamente autônomos nas suas decisões. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, se alguém comete um crime, vai ser processado pelo Ministério Público, vai ser julgado pelo Poder Judiciário, e nem o presidente da República, nem o Congresso Nacional podem interferir nessa ação da Justiça. Isso é uma coisa elementar. Portanto, querer vender a ideia de que o presidente da República poderia mandar uma ordem para o Supremo, para que o Supremo parasse de processar o ex-presidente da República e a organização criminosa armada que o secundou, é algo que não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Por acaso o presidente Trump pode interferir numa decisão da Suprema Corte americana? Não pode interferir nem na decisão de um juiz estadual, de um juiz de primeira instância. E por que ele quer que no Brasil o presidente da República tenha esse poder? O que agora o Supremo Tribunal, depois de orientar investigações que foram feitas, depois de instruir um processo, depois de denunciar os atores envolvidos naquele processo, poderia agora dizer, não, o presidente Trump mandou essa ordem, vamos agora parar tudo, Bolsonaro, você está tranquilo, tome seu passaporte de volta, todo mundo que tentou aplicar um golpe de Estado, matar o presidente da República eleito, o vice-presidente da República eleito, o presidente do TSE, aquela época. É isso que Bolsonaro deseja, é isso que o presidente Trump deseja. Se ele deseja isso, dá uma demonstração de total desconhecimento de como funciona a democracia no nosso país. E o presidente Lula tem sido firme e, ao mesmo tempo, muito sóbrio na própria discussão das tarifas. As tarifas não têm nenhuma razão de ser, a não ser política. Aliás, como o Trump está fazendo agora em relação a outros países. Já disse que, se a Rússia não parar a guerra, ele vai aplicar tarifas. É uma mistura de relação econômica com questão política,
com questão geopolítica. Então, não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico e só faz nessa visão equivocada da política. E por que não faz? Porque o Brasil, em relação aos Estados Unidos, ele compra muito mais dos Estados Unidos do que vende aos Estados Unidos. Por isso que se diz que os Estados Unidos são superavitários na relação com o Brasil, na relação de comércio exterior. Portanto, não faz sentido. Ele vai sancionar um país que mais compra coisas dele do que vende. Então, o que está por trás disso, sinceramente, é uma visão equivocada do que é o Brasil, da sua democracia, da sua Constituição. E mais, a ação do presidente Lula toda tem sido feita levando em consideração, primeiro, a lei. Nós não vamos ultrapassar os limites da lei para enfrentar essa crise. O Congresso Nacional aprovou uma proposta em 24 horas, dada a relevância do tema. Aprovou na Câmara e aprovou no Senado a lei da reciprocidade. E o que é que essa lei diz? Ela diz que se o Brasil vier a ser sancionado economicamente, o governo tem total autorização do parlamento para responder. E o governo Lula já disse, não vai responder antes dessas sanções serem implementadas, essas tarifas estarem em vigor. Disse, além disso, que não tomará uma decisão isolada, que vai ouvir os diversos setores da sociedade. Vai ouvir o Congresso Nacional, vai ouvir os empresários e com eles vai construir uma resposta que seja a melhor possível para nós sairmos dessa situação que é extremamente preocupante, não é? Portanto, a lei da reciprocidade, ela dotou o país de mecanismo capaz de responder à altura a agressões comerciais desse tipo. A guerra tarifária gerada pelo governo americano está lançando o mundo em um cenário de instabilidade, com ataque à economia do planeta e sérios prejuízos aos fluxos de comércio. A União Europeia, por exemplo, já está discutindo a possibilidade de retaliação, porque o presidente Trump já definiu que a União Europeia vai pagar mais impostos para entregar suas mercadorias, seus produtos nos Estados Unidos. E esse ataque ao Brasil, como eu disse, ultrapassou todos os contornos comerciais. É como disse a ex-senadora Hillary Clinton, quando ela afirmou: Donald Trump quis defender seu amigo corrupto, Jair Bolsonaro, e para isso aviltou o Estado brasileiro e nossas instituições como o Supremo Tribunal Federal. Quem tem o mínimo de dignidade e amor pátrio não pode aceitar em silêncio tamanha agressão. É um absoluto equívoco e despropósito o que a extrema-direita quer fazer acreditar no Brasil, dizendo que essas tarifas, essa sobretaxação, ela é culpa do presidente Lula. Veja que coisa. Por acaso foi o presidente Lula que foi para os Estados Unidos pedir que o Trump aplicasse sanções ao Brasil? Por acaso foi o presidente Lula que, em algum momento, deixou transparecer a ideia de que o Brasil é uma republiqueta de bananas? Porque quem imagina que um poder, como o poder judiciário, pode obedecer uma ordem do executivo, acha que o Brasil é uma república de bananas, e nós não podemos aceitar.
Lula reagiu de maneira firme, extremamente diplomática, rejeitando essa ação desrespeitosa de Trump, mas, ao mesmo tempo, sem assodamento, em atenção aos nossos interesses estratégicos e comerciais e ao nosso setor produtivo. O que assusta é o servilismo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à sua organização criminosa e à humilhação que Trump nos quis impor. E eu aqui estou me referindo aos governadores de Estado. Que coisa feia, que coisa vergonhosa, cada um deles sonhando em ser presidente da República. Mas ser presidente da República para se acocorar, se ajoelhar diante de uma potência estrangeira, por mais forte que ela seja. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador Romeu Zema de Minas Gerais, o governador Ronaldo Caiado de Goiás, o do Paraná também, o Ratinho Júnior, porque esse não disse nada, mas ficou calado, encurujado. Os três que têm pretensões presidenciais defenderam vergonhosamente a agressão ao Brasil. E é incompreensível, porque os seus estados serão fortemente prejudicados pelas medidas abusivas de Trump, mas eles comemoraram o ataque ao Brasil por um mesquinho interesse político eleitoral. Eles usaram o chapeuzinho vermelho de Trump, o MAGA, Make America Great Again, para saudar a vitória de Trump. E agora? E agora, Tarcísio? E agora, Zema? E agora, Caiado?